Eu queria começar, professor, falando justamente que os Estados Unidos estão cada vez mais receosos em verem a China enviesada em direção à Rússia. Por que isso? Veja, se você começar a olhar lá para trás, a Rússia já estava dando alguns sinais de que não estava contente nem um pouco com a expansão da OTAN. Por exemplo, em 2007, Putin fez um discurso em Munique dizendo que não estava contente com a expansão da OTAN para o leste europeu. Lá em 2008, falou para o então presidente George W. Bush que não considerava a Ucrânia um país. Olha como ele está avisando. Em 2008, ele invadiu a Geórgia e colocou um boneco, um puppet, para controlar separatista pró-Kremlin na Geórgia. Em 2014, anexou a Crimeia e agora, no verão passado, ou seja, em 2021, disse que a Ucrânia e a Rússia faziam um território único e não via como os dois poderiam ficar separados. Esse ano, acabou invadindo. Então, o que sai até em alguns jornais, Putin fala: é estranho, estou surpreso com a surpresa do Ocidente, porque eu dei todas as chances disso não acontecer, dei todas as chances que iria invadir, assim como invadi. Quando eu estou invadindo, parece que pegaram todo mundo de surpresa. Agora, se você começa a olhar a história, isso é um pouco perigoso, porque Xi Jinping da China está falando a mesma coisa. Por quê? Em 2013, Xi Jinping falou que o assunto de Taiwan, nós já falamos de Taiwan aqui, que até de 1895 a 1945 era terra do Japão, 45 a 49 era terra de ninguém, 49 Chiang Kai-shek perdeu a revolução para os comunistas e Mao Zedong e formou a República da China indo para Taiwan. Em 2013, Xi Jinping, que é o atual líder do Partido Comunista Chinês e presidente, disse que Taiwan, essa história de Taiwan não pode continuar indefinidamente. Ele já está começando a dar, como a gente diz no mercado financeiro, está dando call já. 2015 estressou a solidariedade étnica entre Taiwan e China continental. Em 2019 disse que a unificação com Taiwan seria a grande tendência inexorável da década. E não afirmou em nenhum momento que seria amigável ou não amigável. E nesse mesmo discurso, ele disse que não prometia o abandono da utilização da força para a anexação. Antes disso, já em 2020, o Xi Jinping já havia mostrado a sua força em Hong Kong. Por quê? Porque Hong Kong, como é que funcionava? Era um país, dois sistemas, etc. Você tinha 2/3 do parlamento na mão de Hong Kong, os deputados de Hong Kong, os parlamentares de Hong Kong, e 1/3 na mão da China continental. Continua isso. Só que os presentes, os parlamentares que são ditados pela China continental, eles têm o poder de dizer quem pode ser os 2/3 de Hong Kong, desde que sejam patriotas. Ora, o que significa patriota? Que seja pró-China continental. Ou seja, acabou completamente a democracia em Hong Kong. Você começa a ver como é que Xi Jinping está querendo expandir. Ele demonstra um total desapreço aos problemas humanitários quando ele pega os uiguros, os muçulmanos da província de Xinjiang, e coloca em campos de concentração. E está dizendo claramente que mais cedo ou mais tarde vai acabar trazendo Taiwan. Aí fica aquela pergunta: com essas sanções que a Rússia está sofrendo, será que a China não poderia repensar? É possível, porque a Rússia não é tão grande quanto a China, nem tão importante como um membro de cadeia de suprimento. Então é bem possível que ele estaria repensando. Agora, o que nos traz estranheza, por exemplo, é ver que ainda, ou eventualmente daqui a um ano ou dois, talvez o mundo ainda não esteja desenvolvendo novos fornecedores e novos compradores. Da mesma maneira que Putin falou que iria, de certa maneira, invadir a Ucrânia, Xi Jinping está falando a mesma coisa. Nós vamos esperar ele invadir, ter sanções e perder todo o supply chain que a China nos oferece sem ter tempo de desenvolver novos fornecedores? Seria, no mínimo, eu estou falando isso no nível microeconômico para empresas, quanto no nível macroeconômico.
Se o Ocidente colocar sanções na China, claro, vai ser um hecatombe mundial. Mas é importante que tantos países que já estão antevendo isso, como a gente pode antever de certa maneira, talvez não aconteça, dadas as sanções, mas é absolutamente importante pensar numa diversificação dessa globalização. Ninguém está não defendendo a globalização. Pelo contrário, nós estamos defendendo a diversificação de fornecedores. Se um CFO tem vários fornecedores, por que um comprador, ou seja, esse mesmo CFO não deve ter vários compradores? Então é importante analisar os discursos de Putin e de Xi Jinping, que eles são tenebrosamente semelhantes em relação à invasão. Então, mesmo com essa sanção, é importante que, tanto em nível de país quanto em nível de empresa, nós comecemos mais rápido possível a diversificar os nossos fornecedores e compradores.